Eu nunca pensei que um simples choro de criança pudesse me fazer correr por minha vida. Mas ali estava eu no meio da noite, com o coração disparado, tentando fugir de algo que, até minutos antes, eu nem acreditava que existia. As portas do caminhão batiam sozinhas, o motor, desligado há anos, rugia como se algo dentro dele estivesse tentando sair. E aquela risada não era humana. Se eu soubesse o que me esperava, nunca teria parado naquele pátio de caminhões abandonados. Nunca teria aberto aquela porta. E, com certeza, nunca teria olhado para o banco do passageiro. A estrada era longa e solitária, um daqueles trechos esquecidos onde o asfalto se misturava ao mato e a escuridão tornava tudo ainda mais desolador. Eu dirigia há horas, lutando contra o cansaço, tentando encontrar um lugar seguro para parar e descansar. Meu destino ainda estava longe, e os olhos já pesavam. Foi quando vi o pátio de caminhões abandonados. Do outro lado da estrada, um terreno cercado por veículos enferrujados e esquecidos pelo tempo. A entrada estava aberta, sem placas, sem cadeado. Apenas um espaço vazio onde, anos atrás, devia existir um portão. Não parecia um lugar acolhedor, mas a necessidade falou mais alto. Reduzi a velocidade e entrei no pátio, manobrando entre os caminhões estacionados de forma aleatória. Alguns estavam sem rodas, outros tinham vidros quebrados, e a maioria parecia não ser tocada há décadas. Era um cemitério de máquinas, um lugar onde o tempo parou e a ferrugem tomou conta de tudo. Escolhi um ponto mais afastado, longe da estrada, para evitar qualquer problema com curiosos ou ladrões. Afinal, não era incomum caminhoneiros serem roubados em áreas isoladas como aquela. Desliguei o motor e me recostei no banco, tentando ignorar o peso do silêncio absoluto ao meu redor. Peguei o celular para conferir as mensagens, mas, como esperado, não havia sinal. Sem internet, sem chamadas, sem qualquer contato com o mundo exterior. Apenas eu, meu caminhão e aquela sensação incômoda de que o pátio inteiro me observava. Respirei fundo, ajustei o banco e fechei os olhos por um instante. O sono não demoraria a chegar, mas antes que pudesse relaxar completamente, algo me fez abrir os olhos de repente. Não era um barulho, não era um movimento, era uma sensação. Como se algo ali estivesse errado, como se eu não estivesse sozinho. Olhei ao redor, tentando encontrar uma explicação lógica para aquela inquietação. Os caminhões abandonados continuavam imóveis, imóveis demais. A escuridão os fazia parecer gigantes adormecidos, esperando o momento certo para despertar. Balancei a cabeça, rindo de mim mesmo. O cansaço estava me pregando peças. Mas então veio o som. Baixo, distante, quase imperceptível. Um choro. Fraco, intermitente, como se uma criança estivesse por perto, perdida na noite. Sentei no banco, tentando localizar a origem do som. Meus olhos varreram o pátio, analisando cada sombra, cada caminhão, cada espaço entre os veículos. O choro continuava, oscilando entre soluços abafados e longas pausas. Ele parecia vir de algum lugar próximo, talvez de dentro de um daqueles caminhões abandonados. Meu instinto dizia para ignorar, fechar os olhos e dormir. Mas minha curiosidade foi mais forte. Abri a porta devagar e desci do caminhão, sentindo o frio da madrugada envolver meu corpo. O vento soprava de leve, fazendo as latarias velhas rangerem como se estivessem se movendo por conta própria. Dei alguns passos para frente, tentando me concentrar no som. Ele vinha de um dos caminhões mais à frente, um modelo antigo com a carroceria corroída pelo tempo e as janelas embaçadas. O choro se tornou mais claro, e algo dentro de mim se revirou. Quem deixaria uma criança sozinha em um lugar como aquele? Seria possível que alguém a tivesse abandonado ali? Ou pior, teria acontecido algo com ela? Perguntas demais, respostas de menos. Meu coração batia forte enquanto me aproximava do veículo. Quanto mais perto eu chegava, mais nítido o choro se tornava. Era real.
Era inconfundível, e por algum motivo que eu ainda não conseguia explicar, parecia estar esperando que eu me aproximasse. Toquei a maçaneta da porta do caminhão, hesitando por um instante antes de puxá-la. O frio do metal pareceu se agarrar à minha pele como um aviso para que eu recuasse. Mas já era tarde. A porta se abriu com um rangido longo e profundo, revelando o interior escuro do veículo. E lá, no banco do passageiro, algo estava sentado. Pequeno, imóvel e com o rosto virado para baixo. O choro cessou no mesmo instante em que meus olhos pousaram sobre a figura. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O tempo pareceu parar enquanto eu tentava processar o que estava vendo. Não conseguia me mover, não conseguia sequer respirar. A coisa no banco do passageiro levantou a cabeça lentamente, expondo um rosto pálido, sem vida, com olhos vazios e escuros como a própria noite. Meu corpo inteiro se arrepiou e antes que eu pudesse reagir, a porta do caminhão bateu com força atrás de mim. Eu estava preso, e então o choro recomeçou, agora bem ao meu lado. O som do choro dentro da cabine era diferente agora. Antes parecia distante, fraco, como se viesse de uma criança perdida. Mas ali, preso dentro daquele caminhão abandonado, eu percebi que não era um choro normal. Era irregular, arrastado, como se a própria tristeza estivesse impregnada no ar. Cada soluço parecia ecoar dentro da cabine apertada, tornando o espaço menor, sufocante. Meus olhos estavam fixos na figura pálida ao meu lado, e por mais que minha mente gritasse para eu desviar o olhar, algo me impedia. A escuridão ao redor tornava difícil enxergar os detalhes do rosto daquela coisa, mas os olhos estavam bem ali, vazios, fundos, como dois buracos que pareciam sugar a pouca luz que havia dentro do caminhão. Minha respiração estava acelerada, e o ar dentro da cabine parecia mais denso, carregado com um cheiro estranho de ferrugem e terra, molhada. O pânico começou a tomar conta de mim, mas ainda assim, tentei me convencer de que tudo aquilo tinha uma explicação. Talvez fosse uma criança de verdade. Talvez estivesse apenas assustada e precisasse de ajuda. Mas se fosse esse o caso, por que o choro tinha parado no instante em que a vi? E por que, agora que eu estava trancado ali dentro, ele tinha recomeçado, mais próximo, mais profundo, como se estivesse saindo de dentro da minha própria cabeça? Estendi a mão tremendo sem saber ao certo o que faria. Toquei o banco do caminhão esperando sentir algo, qualquer coisa que me dissesse que aquilo era real. O tecido estava úmido, frio, como se tivesse sido deixado ao relento por anos. Mas o que estava sentado ali, aquilo não parecia feito de carne e osso. O vulto ao meu lado moveu levemente a cabeça, e o choro cessou de novo, como se estivesse me observando, estudando cada uma das minhas reações. O silêncio dentro da cabine se tornou insuportável, quase ensurdecedor. A única coisa que eu ouvia era a batida do meu próprio coração, martelando contra meu peito, descompassado, desesperado. Minha mente tentava encontrar uma saída, qualquer maneira de sair daquele caminhão sem ter que olhar de novo para aquilo. Mas a porta atrás de mim não se abriu quando tentei puxá-la, como se algo do lado de fora a estivesse segurando. Forcei de novo, com mais força, mas ela não cedeu. O metal parecia soldado, como se eu nunca tivesse entrado ali, como se aquela cabine fosse um lugar do qual ninguém jamais sairia. O desespero começou a crescer dentro de mim. Me virei de novo para a figura ao meu lado, e foi então que vi. Ela não estava mais sentada. Meu corpo congelou. O banco do passageiro estava vazio. O espaço onde antes aquela coisa estava sentada, agora não passava de um pedaço de tecido rasgado e sujo. Mas eu sabia que ela ainda estava ali. Eu sentia sua presença ao meu lado, sentia o peso do olhar invisível sobre mim. Não queria olhar para trás. Cada parte do meu corpo me dizia para não olhar. Mas algo em mim, uma força além da minha compreensão, me fez virar a cabeça lentamente. Meus olhos percorreram o interior do caminhão, varrendo cada sombra, cada canto escuro da cabine. O banco estava vazio. O painel coberto de poeira parecia intocado. O retrovisor estava virado para baixo, sem refletir nada além do breu absoluto. Tudo parecia normal,
ou pelo menos tão normal quanto um caminhão abandonado no meio da noite poderia parecer. Mas então meu olhar desceu até o chão. Os pés. 2 pés pequenos, sujos, descalços, parados bem ao lado do meu. A coisa estava ali, de pé, ao meu lado. O choro recomeçou, mas agora não saía mais de um canto distante da cabine. Saía de perto do meu rosto, como se a coisa estivesse respirando bem ao meu lado. Como se esperasse que eu tivesse coragem de encará-la de frente. Minha respiração falhava. Minha mão tateava a maçaneta da porta, tentando encontrar uma maneira de sair dali. Eu podia sentir a presença, sentir o ar ao meu redor ficando mais pesado, mais frio. Meus dedos apertaram a trava, puxando-a com toda a força que eu tinha, mas nada acontecia. O caminhão era uma prisão, e eu não sabia o que aquela coisa queria de mim. Então, tudo parou. O choro, a presença, o peso no ar. Tudo desapareceu, em um instante, como se nunca tivesse estado ali. Meu coração ainda martelava no peito, mas agora o silêncio dentro da cabine era absoluto. Será que eu tinha imaginado tudo? Será que o cansaço tinha me pregado uma peça, fazendo minha mente criar algo que não existia? Talvez se eu apenas respirasse fundo, fechasse os olhos e tentasse me acalmar, tudo voltaria ao normal. Mas quando olhei para o para-brisa, vi algo que me fez perder completamente qualquer resquício de racionalidade. No vidro empoeirado, uma marca. Uma pequena mão suja, impressa como se alguém tivesse acabado de tocá-lo do lado de dentro. E bem ao lado, uma palavra, escrita com traços trêmulos e arranhados. Meu corpo inteiro travou ao ler aquela palavra. Fique. O vidro empoeirado agora parecia o único limite entre mim e algo que não pertencia a este mundo. Minha mente se recusava a aceitar. Tentava encontrar qualquer explicação lógica, mas eu sabia que não havia. Aquela mão pequena, aqueles dedos marcados na poeira não eram meus. E aquela palavra, aquilo era um aviso, uma ordem ou um pedido. O ar ao meu redor parecia congelado, e mesmo sem ver, eu sentia que não estava mais sozinho dentro da cabine. Meus dedos tremiam ao encostar no vidro, como se tocá-lo pudesse me dizer se aquilo era real. A poeira se espalhou sob a ponta dos meus dedos, confirmando que as letras estavam mesmo ali, escritas de dentro para dentro. O caminhão estava fechado quando entrei. Ninguém mais entrou depois. Então, quem escreveu aquilo? Meu peito subia e descia de maneira descompassada, meu cérebro buscando desesperadamente um jeito de sair dali. Mas a porta ainda não abria. Eu estava preso dentro de algo que já não parecia mais um caminhão abandonado. Foi quando notei o reflexo no vidro. Atrás de mim, uma sombra estava de pé, pequena, imóvel, distorcida pela sujeira do para-brisa. O choro recomeçou, mas dessa vez não era mais um som distante, vindo de algum canto da cabine. Era perto, muito perto, como se a coisa estivesse bem atrás de mim, quase encostando no meu ombro. Meu coração batia contra minhas costelas e eu sentia a respiração falhando. O reflexo no vidro não se movia, apenas permanecia ali, parado, me observando. Meu instinto gritava para que eu não virasse, que continuasse olhando para frente, como se ignorá-la a fizesse desaparecer. Mas meu corpo não respondia. Uma vontade doentia me forçava a girar a cabeça centímetro por centímetro, enquanto meu estômago se revirava em pavor absoluto. Minhas costas formigavam, como se algo estivesse prestes a tocar minha pele. O choro continuava, mais baixo agora, mais arrastado, como se estivesse esperando por algo. Meus olhos finalmente se voltaram para trás. A cabine estava vazia. O banco do passageiro seguia intocado, o chão imundo do caminhão se estendia até os meus pés. Mas eu sabia que não estava sozinho. O choro continuava ecoando em algum ponto invisível do espaço. Eu senti o cheiro antes de ver qualquer coisa. Um odor forte, algo entre terra úmida e ferrugem invadiu minhas narinas, fazendo meu estômago embrulhar. Era como se o próprio caminhão estivesse exalando aquele cheiro, como se estivesse vivo de alguma forma. Tentei forçar a porta de novo. Minhas mãos puxaram a maçaneta com tanta força que meus músculos doíam. O metal gelado da cabine parecia cada vez mais apertado,
como se o espaço estivesse se fechando ao meu redor. Foi então que senti uma pressão sobre meu ombro. Um toque frio. Meu corpo inteiro se retesou. Não era algo humano. Os dedos eram finos, leves demais, quase inexistentes, mas eu os sentia. Um arrepio percorreu minha espinha e o choro parou mais uma vez. Agora, o silêncio era absoluto. A cabine estava mergulhada em um vazio opressor, onde o tempo parecia ter parado. Minhas mãos continuavam na maçaneta, tremendo, esperando, mas eu não sabia o quê. Então, sem aviso, a porta se abriu, mas não para fora, para dentro, como se algo tivesse destrancado por vontade própria. O baque do metal contra o banco me fez saltar para trás, batendo a cabeça contra a parede da cabine. A luz fraca da lua iluminou a entrada do caminhão, mas não havia nada ali. Nenhum vulto, nenhuma sombra. O banco do passageiro ainda estava vazio. Respirei fundo, tentando recuperar o controle sobre meu corpo, mas quando me preparei para sair, meus olhos desceram novamente para o chão. A poeira que cobria o metal frio agora estava marcada por pegadas, pequenas, descalças, e elas não vinham de fora. Elas começavam exatamente onde eu estava sentado. Meu corpo inteiro travou ao ver aquelas pegadas na poeira. Elas não estavam ali antes. Pequenos contornos marcados no chão, indicando que alguém, ou algo, havia se movido ali dentro sem que eu percebesse. O mais perturbador era que as pegadas não levavam para fora do caminhão. Elas começavam exatamente onde eu estava sentado, como se algo tivesse surgido do nada, bem ao meu lado. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional, mas o medo crescia como uma sombra engolindo cada pensamento lógico. Engoli seco e pisquei algumas vezes, esperando que minha visão estivesse me pregando uma peça. Mas as marcas continuavam ali, bem definidas. Minha respiração acelerou e meu peito subia e descia em desespero. Eu precisava sair dali, precisava correr, mas uma sensação estranha me manteve no lugar. Era como se o próprio ar dentro do caminhão estivesse pesado, denso, me segurando, me forçando a encarar aquelas pegadas como se fossem um aviso. Meus olhos seguiram as pegadas até onde elas desapareciam, sob a sombra do banco do passageiro. Algo dentro de mim dizia para não olhar, para simplesmente pular para fora do caminhão e esquecer que isso tinha acontecido. Mas eu não conseguia evitar. Meu corpo, mesmo tremendo, começou a se mover lentamente, inclinando-se para espiar, debaixo do banco, como se houvesse algo ali que eu precisasse ver. O silêncio dentro da cabine parecia ensurdecedor. Nenhuma brisa, nenhum som externo. Nada além do pulsar acelerado do meu coração martelando dentro do peito. Minha mão trêmula segurou a borda do banco e, com um movimento cauteloso, abaixei a cabeça para enxergar melhor. O que vi fez meu estômago se revirar. Debaixo do banco, na penumbra, 2 olhos me encaravam. Pequenos, fundos, refletindo um brilho esbranquiçado na pouca luz que entrava pela porta aberta. Não havia um rosto visível, apenas os olhos fixos em mim, imóveis, como se estivessem esperando uma reação minha. Meu corpo congelou no mesmo instante, e um arrepio gelado percorreu minha espinha. Eu não conseguia me mover, não conseguia desviar o olhar. Aqueles olhos me seguravam como se me puxassem para dentro daquela escuridão debaixo do banco. Então, lentamente, algo começou a se mexer. Pequenos dedos surgiram das sombras, se arrastando pelo chão em minha direção. Eram finos, esqueléticos, cobertos de sujeira, e se moviam devagar como se estivessem testando o ambiente, sentindo a poeira entre as unhas. O tempo parecia ter parado, e tudo dentro de mim gritava para correr, mas eu estava paralisado. A coisa debaixo do banco não avançava rápido. Ela parecia estar se divertindo, saboreando o momento, sentindo meu medo crescer a cada segundo. Foi quando o choro recomeçou. Dessa vez, não era distante, nem abafado. Ele estava ali, bem na minha frente. Um lamento baixo e trêmulo, que crescia em intensidade a cada segundo, como se a coisa debaixo do banco estivesse ganhando vida. Meus ouvidos latejavam, minha cabeça girava, e minha visão parecia turva.
O som não era apenas um choro, era algo distorcido, errado, um ruído que não pertencia a esse mundo. Com um rompante de adrenalina, consegui recuar, me jogando para trás com toda a força. Meu corpo bateu contra o painel do caminhão e meu pé chutou a porta, fazendo-a balançar. O choro cessou no mesmo instante. Os olhos desapareceram na escuridão debaixo do banco como se nunca tivessem existido. Minha respiração estava descontrolada, meu peito queimava e um suor frio escorria pela minha nuca. Não esperei para entender o que tinha acontecido. Num movimento desesperado, saltei para fora do caminhão, caindo de joelhos no chão de terra, dura. Meus pulmões sugavam o ar fresco como se eu tivesse ficado submerso por horas. Meu corpo tremia inteiro, e a sensação de que algo ainda me observava era insuportável. Mas quando ergui os olhos de volta para a cabine do caminhão, algo me fez perder completamente o fôlego. A porta do caminhão, que antes estava escancarada, agora se fechava lentamente, sozinha, sem vento, sem qualquer motivo lógico para aquilo acontecer. E antes que se fechasse por completo, eu vi uma pequena mão suja segurando a borda da porta, como se estivesse empurrando devagar. Um último vislumbre daqueles dedos finos e encardidos antes do baque final do metal. O caminhão voltou ao silêncio, e a sensação de que aquilo não tinha terminado continuou me assombrando. O silêncio após a porta do caminhão se fechar foi ensurdecedor. O ar ao meu redor parecia denso, carregado de algo que eu não conseguia ver, mas sentia com cada fibra do meu corpo. Meu coração ainda batia acelerado, meus pulmões lutavam para recuperar o fôlego, e minha mente tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Eu queria acreditar que era apenas uma alucinação, um jogo da minha imaginação me pregando peças na escuridão daquele ferro velho abandonado. Mas a imagem daquela pequena mão suja fechando a porta estava gravada na minha mente como uma cicatriz. Me levantei com dificuldade, sentindo as pernas trêmulas, como se estivessem fracas demais para me manter de pé. Meus olhos continuavam fixos na cabine do caminhão, esperando, temendo qualquer sinal de movimento lá dentro. Mas nada aconteceu. A porta permaneceu fechada, imóvel, como se nunca tivesse sido tocada. Um silêncio opressor tomava conta do lugar, e a única coisa que eu ouvia era o som pesado da minha própria respiração. Mesmo assim, eu não conseguia simplesmente ir embora. Alguma coisa me prendia ali. Não era apenas a curiosidade ou o medo do que eu tinha visto. Era algo mais profundo. Uma sensação incômoda que crescia dentro de mim, como se aquele momento ainda não tivesse terminado, como se aquilo estivesse esperando por algo mais. Então, sem pensar, dei um passo à frente. Um único passo em direção ao caminhão. E foi o suficiente para que o ar ao meu redor se tornasse gelado, como se eu tivesse atravessado um limiar invisível. Foi quando ouvi o primeiro som. Não era o choro, nem o rangido da porta. Era algo mais sutil, mas igualmente perturbador. Um leve arranhão, vindo de dentro da cabine. Um som rítmico, baixo, como se unhas pequenas estivessem riscando o interior do metal. Engoli seco e dei mais um passo, forçando meu olhar para a fresta da janela do caminhão. O vidro estava embaçado, sujo, mas por um momento, juro que vi um vulto pequeno e imóvel no banco do passageiro. Meus olhos tentaram focar, mas antes que eu pudesse ter certeza do que via, um impacto forte soou do lado de dentro. Era como se algo tivesse batido contra a porta, um baque seco e preciso, como se quisesse me assustar, me afastar, ou me chamar para mais perto. Meu corpo reagiu antes da minha mente, e eu dei um salto para trás, sentindo o coração disparar. Os arranhões continuaram, mais rápidos agora, intensos, nervosos, como se estivessem tentando sair. Cada fibra do meu ser gritava para que eu fugisse dali, para que me afastasse daquele caminhão maldito e nunca mais olhasse para trás. Mas eu não conseguia. Havia algo hipnotizante naquele momento, algo que me fazia continuar ali, preso entre o medo e uma estranha necessidade de entender. De repente, os arranhões cessaram. O silêncio voltou, pesado como chumbo, pressionando meu peito com uma força invisível.
Meu olhar fixo no vidro sujo buscava qualquer movimento, qualquer sinal de que aquilo ainda estava ali. Foi então que um som diferente preencheu o ar. Um suspiro, baixo, fraco, como se viesse de alguém exausto, alguém que havia desistido de lutar. O som me atingiu de uma maneira que eu não esperava. Não era algo ameaçador. Pelo contrário, havia um desespero silencioso ali, um pedido de ajuda escondido naquela respiração frágil. Minhas mãos tremiam quando dei mais um passo à frente. Dessa vez, sem hesitação. Algo dentro de mim dizia que eu precisava saber. Eu precisava ver. Meu corpo todo estava em alerta. Cada músculo tenso enquanto eu erguia a mão trêmula em direção à maçaneta. O frio metálico sob meus dedos fez um arrepio subir pela minha espinha, mas eu não parei. Girei a maçaneta devagar, ouvindo o estalo seco da trava se soltando. A porta se abriu alguns centímetros, o suficiente para uma brisa gélida escapar, lá de dentro. E então eu vi. Ali, no banco do passageiro, estava uma criança. Pequena, encolhida, vestida com roupas velhas e manchadas de poeira. Seu rosto estava pálido, os cabelos caídos sobre os olhos e seu corpo tremia levemente, como se estivesse congelando. Mas o que mais me prendeu foi o olhar. 2 olhos fundos, escuros, vazios. E ao invés de medo ou raiva, havia tristeza ali. Uma tristeza profunda, desesperada, que parecia carregar um peso que eu não podia compreender. Minha garganta secou. Meu coração batia como um tambor dentro do peito. O garoto não se movia, não falava, apenas me olhava. Sua expressão vazia, mas carregada de algo que eu não conseguia nomear. Eu queria falar, queria perguntar quem ele era, o que fazia ali, mas as palavras morreram na minha garganta. Então, num movimento lento, quase imperceptível, ele ergueu a mão. Seus dedos, ainda sujos e finos, se estenderam levemente para mim. E naquele instante, eu soube. Aquilo não era um pedido de ajuda. Era um aviso. E eu tinha acabado de cruzar a linha que não deveria ter sido cruzada. O ar ao meu redor parecia ficar ainda mais denso, como se uma camada invisível de tensão tivesse se instalado no ambiente. Eu mal conseguia respirar, e a mão do garoto ainda estava estendida em minha direção, como um convite silencioso para eu me aproximar. Mas a sensação de perigo aumentava a cada segundo que eu passava, observando aqueles olhos vazios e penetrantes. Eu queria dar um passo para trás, fugir, mas havia algo, uma força misteriosa, me puxando para dentro daquele caminhão, como se eu fosse a chave para resolver algo que não fazia sentido. A criança não se movia, apenas ficava ali, imóvel, com aquele olhar desconcertante fixo em mim. Era como se eu estivesse olhando para algo que não deveria existir, uma presença de outro mundo que de alguma forma estava esperando algo de mim. O tempo parecia ter parado ao redor, e a única coisa que eu conseguia sentir era o peso daquela mão estendida, como se estivesse sendo forçado a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. A cada segundo, eu me sentia mais paralisado. A criança não falava, não se mexia, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era insuportável. Meu corpo começou a tremer, mas não por medo, não exatamente. Era algo mais profundo, uma sensação de que eu estava sendo testado, que algo dentro de mim estava prestes a ser revelado. Era como se o tempo estivesse me observando, me forçando a ir até o fim. Com um esforço quase insano, consegui desviar o olhar por um momento, tentando focar no ambiente ao redor. O caminhão parecia diferente agora, como se as sombras tivessem se alongado, tomando formas indecifráveis. Cada canto da cabine estava mais sombrio, e a luz que antes entrava pela janela parecia escassa, como se a própria luz tivesse sido atraída para dentro daquele lugar amaldiçoado. O frio no ar se intensificava, e o silêncio se tornava opressor. Não havia mais sons vindos do exterior, como se o mundo lá fora tivesse se apagado. Era como se o próprio tempo estivesse sendo distorcido dentro daquele caminhão. Eu podia sentir uma pressão crescente em minha mente, um zumbido leve que se transformava em uma cacofonia de pensamentos desconexos. Tentei focar na criança novamente, mas algo me dizia para não olhar,
para não ceder àquele impulso de me aproximar. Mas era difícil resistir. Algo em meu interior queria entender. Queria saber por que aquele ser estava ali, o que ele representava, o que ele queria de mim. E então, sem aviso, ele se mexeu. A criança levantou a cabeça lentamente, como se o fardo de levantar fosse grande, demais para ele. Seus olhos, que antes estavam vazios, agora pareciam brilhar com uma intensidade perturbadora. O brilho não era natural, como se houvesse algo sobrenatural por trás daquele olhar. A criança abriu a boca, e o som que saiu dela não era humano. Era um murmúrio baixo, quase inaudível, como se fosse uma língua esquecida, um sussurro vindo de um lugar distante e inóspito. O murmúrio se intensificou, ganhando uma cadência repetitiva, como se as palavras estivessem tentando atravessar um véu de escuridão. Meu corpo inteiro se enrijeceu, e eu sabia que não poderia mais retroceder. O que quer que fosse aquela criança, aquilo não estava acontecendo por acaso. Não era uma simples visão ou uma alucinação. A sensação de que eu estava diante de algo além da compreensão humana era palpável, e eu não sabia se deveria fugir ou continuar. No entanto, antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, os olhos da criança se fixaram ainda mais intensamente nos meus, como se estivesse me dominando. Meu coração disparou, e um calafrio gelado percorreu toda a minha espinha. O murmúrio parou de repente, e por um segundo, o silêncio voltou, mais denso do que nunca. Mas algo havia mudado no ar. Eu podia sentir uma presença, como se um peso invisível tivesse se instalado na cabine. Uma pressão crescente, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. A criança não falava mais, mas o olhar que me lançou foi o suficiente para fazer minha pele se arrepiar. Uma onda de pavor me percorreu, e eu sabia que não poderia ficar ali por mais tempo. Mas a porta do caminhão parecia estar mais distante agora, como se o espaço entre mim e a liberdade tivesse aumentado. Aquele pequeno ser estava me aprisionando, e eu não sabia como me livrar daquela sensação. Cada fibra do meu ser gritava para sair dali, mas algo dentro de mim me impedia de dar o próximo passo. Antes que eu pudesse reagir, um grito cortou o ar. Não era o grito de uma criança, mas sim o som de algo muito mais velho, muito mais sombrio. A cabine inteira pareceu tremer, como se o próprio caminhão estivesse sendo sacudido por uma força sobrenatural. O barulho foi ensurdecedor, e eu caí de joelhos tentando cobrir meus ouvidos, mas o som não parava. Era como se aquele grito estivesse vindo de todos os cantos, invadindo minha mente e meu corpo. Quando o som finalmente cessou, eu olhei para a criança, mas ela havia desaparecido. O banco estava vazio, e o caminhão estava novamente em silêncio. O ar estava pesado, ainda carregado com a sensação de que algo não tinha terminado, que ainda havia mais a ser revelado. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa. Aquele caminhão, aquele lugar, estava mais do que apenas abandonado. Estava marcado por algo muito mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. A atmosfera no caminhão se tornou mais densa, quase tangível, como se o próprio ar tivesse adquirido uma substância. Eu sentia cada respiração, cada movimento, cada som de minha roupa roçando contra a pele. O medo que antes estava presente, como uma sombra, agora parecia se materializar, tocando minha carne e meus ossos com uma frieza cortante. Eu ainda estava ajoelhado tentando me recuperar daquele grito, da sensação esmagadora de terror que havia me consumido. Mas algo estava diferente. Algo que não estava lá antes começava a se revelar aos poucos. O cheiro no ar estava mais forte agora, algo que eu não sabia identificar. Era uma mistura de metal enferrujado, poeira e algo podre, como se o próprio caminhão estivesse apodrecendo por dentro, junto com o resto do lugar. Eu não conseguia mais discernir se o cheiro vinha do caminhão ou se estava vindo de mim, como se todo aquele ambiente estivesse começando a invadir cada parte do meu corpo. Cada pensamento que eu tentava ter era interrompido por uma sensação de urgência, como se algo estivesse me pressionando, esperando que eu tomasse uma atitude, que eu me movesse. Sem saber por quê, meu olhar foi atraído para o fundo do caminhão,
onde a escuridão parecia se estender infinitamente, engolindo tudo o que eu tentava ver. Mas então algo lá dentro se moveu. Uma sombra, ou talvez fosse uma pessoa, mas não parecia humana. Ela se movia com uma fluidez que não era natural, deslizando pelo espaço com um ritmo estranho, quase hipnótico. Eu pisquei várias vezes, tentando focar, mas a sombra parecia mudar de forma, distorcendo-se e se tornando mais amorfa a cada momento. Algo muito errado estava acontecendo. Foi então que ouvi o som mais baixo, quase inaudível, mas presente o suficiente para fazer minha pele se arrepiar. Era um sussurro, uma voz que parecia ser murmurada diretamente em minha mente. Eu não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro, como se estivesse tentando me alertar, me dizer algo que eu não queria ouvir. A sensação de que algo estava me observando se intensificou. Eu sabia que não estava sozinho. Havia algo ali, comigo, algo que não deveria estar ali. E por mais que eu tentasse fugir da ideia, algo me dizia que aquela sombra, aquela coisa estranha, estava esperando por mim. A pressão no ar começou a aumentar novamente, como se o espaço ao meu redor estivesse sendo comprimido, reduzido a um ponto onde não havia mais escapatória. Meus pulmões ardiam, e cada movimento que eu fazia se tornava mais difícil, como se o próprio ar estivesse me prendendo, me empurrando para mais fundo naquela escuridão. As paredes do caminhão pareciam se fechar, e eu não sabia mais se estava preso ali por forças naturais ou por algo além do que meus olhos podiam perceber. O que quer que estivesse se escondendo naquele caminhão, eu sabia que não queria descobrir. E de repente o silêncio foi quebrado novamente. Mas dessa vez era um som mais suave, mais insidioso, como um roçar. Era o som de algo caminhando. Não uma pessoa, não um ser humano. Algo mais profundo, algo mais antigo que não pertencia a este mundo. Eu não conseguia localizar o som, mas ele estava ali, movendo-se com uma precisão quase predatória. Era como se a própria presença do ser ao meu redor tivesse uma vida própria, uma inteligência que me observava, me analisava, aguardando o momento certo para se revelar por completo. A sensação de que algo estava se aproximando era inescapável. Eu queria me mover, fugir, mas o corpo não respondia. Estava paralisado, preso na teia invisível que havia se formado ao meu redor. O medo havia se transformado em pavor puro, uma sensação incontrolável de que eu havia sido escolhido para algo, que aquele caminhão, aquele lugar, havia sido preparado para mim, para um momento como aquele. Mas para quê? O que aquele ser queria? O que havia sido preparado para mim? Sem aviso, a sombra no fundo do caminhão se aproximou mais, e agora eu podia distinguir alguns detalhes que antes estavam ocultos. Era uma figura distorcida, com formas que se fundiam e se desfaziam a cada segundo, como se o próprio espaço estivesse sendo esticado e retorcido ao seu redor. Seus movimentos eram rápidos, quase impossíveis de acompanhar, mas havia uma sensação de que ela estava se aproximando com a intenção de me pegar, de me envolver, de me consumir. Eu senti o pânico subir pela minha garganta, mas ainda assim, minha mente estava paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Foi nesse momento que percebi que não poderia mais correr, não poderia mais fugir. O que quer que fosse aquela entidade, ela estava se aproximando de mim, e não havia mais como evitar o confronto. Eu tentei me forçar a respirar, a pensar, a encontrar uma saída, mas tudo ao meu redor parecia irreal, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A sensação de impotência era esmagadora. Aquele ser, ou seja lá o que fosse, estava me observando, esperando o momento certo para agir, e então a sombra parou. De repente ela ficou completamente imóvel, como se tivesse atingido um limite, ou como se estivesse esperando algo de mim. Eu sabia que algo muito pior estava por vir, algo que eu não estava preparado para enfrentar. Mas o que seria? O que ela queria de mim? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Aquele caminhão, aquele lugar, agora não era apenas um espaço vazio e esquecido. Era um palco, e eu era o único espectador. O peso da tensão se tornava insuportável. O ar estava espesso,
como se cada respiração fosse um esforço contra um peso invisível. Minhas mãos estavam suadas, meus olhos fixos naquela sombra, esperando o momento em que ela iria se revelar, por completo. O que antes parecia ser uma simples distorção nas sombras, agora parecia ter um formato mais sólido, mais definido. Eu sentia uma presença em mim, não apenas ao meu redor, mas dentro de mim, como se ela estivesse invadindo minha mente, tentando encontrar algo que eu guardava escondido. Eu não podia mais ignorar a sensação de que ela conhecia todos os meus pensamentos, todos os meus medos. A sensação de estar sendo observado se intensificou, até que, finalmente, a sombra se moveu de novo, mas não como antes. Agora ela se aproximava de maneira mais precisa, mais calculada. Cada movimento parecia ser feito com a intenção de me encurralar, de me forçar a compreender o que estava acontecendo. Eu podia ver, ou pelo menos sentir, que algo estava se aproximando de mim. Algo que não era mais uma simples sombra, mas uma entidade com um propósito. A cada passo, o silêncio se tornava mais profundo, mais absoluto, como se o próprio ambiente estivesse se comprimindo. Sem aviso. Um som cortou o ar, algo estranho, abafado, como um grunhido. Não era a voz de uma criança nem de um ser humano. Era algo primitivo, um som que parecia vir de uma garganta entalada, uma voz rouca, que emanava de algum lugar nas profundezas daquela escuridão. A sombra se contorceu ainda mais, como se estivesse tentando encontrar a forma certa de se aproximar de mim, de me tocar. Eu sabia que o momento de fuga já havia passado. A única coisa que eu queria era entender o que estava acontecendo. O que era essa coisa? O que ela queria? Mas a resposta estava se distorcendo, se desfazendo à medida que eu tentava procurar por ela. Minhas pernas estavam fracas, os músculos doloridos, mas ainda assim, eu tentava me manter firme. Meus olhos começaram a se ajustar um pouco mais à escuridão ao meu redor. Eu podia ver melhor agora, podia discernir com mais clareza o que se passava ao meu redor. As paredes do caminhão estavam cobertas por algo viscoso, algo que eu não tinha notado antes, mas agora parecia se mover, pulsar, como se o próprio caminhão estivesse vivo, respirando, esperando que eu fizesse o primeiro movimento. Era uma sensação de claustrofobia extrema, como se o espaço estivesse sendo moldado para mim, para que eu não pudesse mais sair. Eu tentei chamar por ajuda, mas minha voz parecia ser engolida pelo ar pesado. Não importava o quanto eu gritasse. Não parecia haver um som, uma vibração que fosse capaz de quebrar a quietude que dominava aquele lugar. O peso na minha garganta se intensificava, e logo percebi que não era mais o ar ou a escuridão que me sufocava. Era a coisa à minha frente que agora começava a tomar forma. Eu não sabia o que era, mas sentia que ela estava mais próxima do que nunca, que seus olhos estavam sobre mim, observando cada movimento, cada suspiro. Eu não conseguia mais confiar no que meus sentidos me diziam. Tudo estava se tornando uma confusão. Em um flash, uma ideia atravessou minha mente. Eu precisava sair dali, precisava correr para qualquer lugar. Mas como? O que me aguardava lá fora? O caminhão parecia uma prisão, mas seria a rua, o mundo exterior, um lugar seguro? Eu já não sabia. O que me preocupava agora era apenas a presença dessa coisa que agora estava tão perto que eu podia sentir a sua energia. Era como se ela estivesse me tocando, não fisicamente, mas com algo mais profundo, mais insidioso. Cada poro do meu corpo parecia estar em alerta, esperando por algo que eu não podia controlar. A sensação de impotência me esmagava. Eu não podia mais lutar, não podia mais correr. O que restava para mim era apenas entender. Entender o que estava acontecendo. Então, algo estranho aconteceu. O som do grunhido, que antes parecia vir de dentro de mim, agora parecia se intensificar, como se fosse uma risada baixa e cruel, uma risada que se estendia até o fundo da minha alma. A sombra se mexia mais uma vez, mas agora seus movimentos eram mais rápidos, mais frenéticos. Era como se a coisa estivesse perdendo a paciência, como se tivesse se cansado de me observar e estivesse pronta para agir.
Foi nesse momento que eu percebi algo crucial. A sombra, aquela presença, não era algo que havia vindo de fora. Não, era uma entidade estranha que estava apenas espreitando nas sombras do caminhão. Não, era algo que estava dentro de mim. Algo que eu havia trazido para aquele lugar. Algo que fazia parte de mim. Eu não sabia o que era exatamente, mas sabia que essa entidade ou sombra ou o que fosse, havia se alimentado do meu medo, da minha ansiedade, da minha incapacidade de compreender o que estava acontecendo. E agora, ela estava pronta para se revelar. A cada novo movimento, a sombra parecia ganhar mais substância, mais poder. Ela estava se materializando, tornando-se real de alguma forma, como se estivesse saindo do plano das sombras para o plano físico. Eu não podia mais afastar os olhos dela, porque algo dentro de mim sabia que, ao desviar o olhar, algo ainda mais terrível aconteceria. Então, como se tudo estivesse combinado, a sombra se aproximou mais uma vez. Dessa vez, de forma inevitável. Eu sabia que o momento da revelação havia chegado. O que aconteceria depois eu não fazia ideia, mas estava prestes a descobrir. Eu estava paralisado. Cada célula do meu corpo implorava por uma reação, mas as palavras e os movimentos me escapavam. A sombra diante de mim não era mais uma simples distorção, como eu pensava no começo. Ela havia se formado completamente, tomando uma forma humanoide, mas ainda assim com algo de impossível. Algo que não deveria existir. Era como se um ser feito de pura escuridão tivesse tomado vida. Um pesadelo que de alguma forma se materializou diante de mim, moldando-se com uma fluidez aterrorizante. Não tinha rosto nem expressão, mas ainda assim eu podia sentir sua presença, uma presença esmagadora que me envolvia por completo. Eu tentei gritar, tentei me mover, mas a sensação de claustrofobia se tornava insuportável. Não importava o quanto meus pulmões se esforçassem para liberar um grito, não havia som, só um vazio absoluto. O ar parecia se comprimir em volta de mim, como se a própria atmosfera estivesse sendo retirada de meus pulmões. Eu olhei para as paredes do caminhão, tentando encontrar algum caminho, alguma saída, mas tudo parecia se dissolver ao meu redor. O caminhão estava se transformando, se torcendo, como se ele mesmo fosse uma extensão daquela coisa. Uma coisa que não tinha começo, meio ou fim, e eu estava preso nela. Então, eu vi algo que me fez tremer. A sombra, que até então estava parada, começou a se mover novamente, mas dessa vez havia um propósito. Era como se ela estivesse caminhando em direção a algo, ou alguém. A cada passo ela se aproximava mais de mim, e eu sentia uma pressão no meu peito, como se a gravidade estivesse aumentando, tornando tudo ainda mais difícil de suportar. Eu queria correr, mas não podia. Algo me impedia de me mexer, de fazer qualquer coisa além de observar, de esperar pelo que estava por vir. E o que estava por vir, eu sabia, não seria nada bom. De repente a sombra se esticou, se contorceu no ar de uma forma impossível, como se tivesse sido esticada para além dos limites de qualquer coisa física. Eu fechei os olhos, na tentativa de afastar a visão daquilo, mas a sensação de que estava sendo observado, de que algo estava me tocando de uma maneira invisível, me fazia não conseguir escapar. O tempo parecia desacelerar, e eu comecei a perceber que a sombra não estava ali para me matar. Pelo menos, não ainda. Algo mais estava em jogo. Ela queria algo de mim, algo que eu não conseguia compreender. Mas eu sabia que se eu não conseguisse, entender logo as consequências seriam muito mais graves do que minha mente conseguia processar. Foi quando eu senti uma dor profunda, uma dor que se originava de dentro de mim. Não era uma dor física, mas algo muito mais profundo, algo no âmago da minha alma. Eu caí de joelhos, incapaz de suportar o peso daquilo. A sensação era como se algo estivesse arrancando de mim, como se estivesse levando embora uma parte de mim, um pedaço da minha humanidade enquanto eu permanecia impotente. A sombra parecia se alimentar disso, dessa dor. Ela se esticava em minha direção agora com mais força, como se estivesse em busca dessa dor, como se estivesse se fortalecendo a cada pedaço de mim que se desfazia.
Minhas mãos se apertaram contra minha cabeça como se isso fosse de alguma forma aliviar a pressão. Mas não havia alívio, a dor apenas aumentava. E a sombra, agora com um formato mais definido, mais claro, parecia estar tomando forma de uma entidade que eu reconhecia de algum lugar, mas que não conseguia identificar. Seus contornos se solidificaram, e a cada movimento, ela parecia assumir características de uma figura humana. Mas algo estava muito errado. O rosto era distorcido, os olhos eram escuros, completamente negros, sem brilho, sem vida. E quando ela se aproximou ainda mais, eu pude ver sua boca, uma boca cheia de dentes afiados, como se ela estivesse prestes a engolir minha alma. Eu queria correr, mas algo dentro de mim sabia que não havia escapatória. Olhei para as portas do caminhão, agora seladas, como se tivessem sido fundidas com as paredes. Não havia mais saída. Não havia mais lugar para onde eu pudesse ir. O único caminho era enfrentar a criatura diante de mim. E o que ela queria de mim era algo que eu não conseguia compreender. Mas a cada segundo que passava, ela se aproximava mais, alimentando-se da minha angústia. A sensação de impotência era esmagadora, e a única coisa que eu conseguia fazer era olhar fixamente para ela, na esperança de que alguma explicação surgisse. Foi então que, de repente, eu ouvi algo. Uma risada baixa como um sussurro, uma risada que vinha de dentro da própria sombra. Ela estava se divertindo. Eu senti uma raiva profunda, uma sensação de que aquilo não tinha mais sentido. Como uma coisa dessas podia existir? Por que ela estava fazendo isso comigo? E foi nesse momento que algo dentro de mim despertou. Um instinto de sobrevivência, algo primal que eu não sabia que ainda existia. Eu sabia que eu precisava lutar, que eu não podia apenas esperar que aquilo acontecesse. Mas como? O que eu poderia fazer contra aquilo? A sombra parecia perceber minha mudança. Ela começou a se mover mais rapidamente, mais violentamente, como se estivesse se preparando para me atacar de uma vez por todas. Eu não podia mais pensar claramente, mas algo me dizia para enfrentar a criatura, para não deixar que ela vencesse. E foi nesse momento que eu me levantei, vacilante, mas determinado. Eu sabia que, se não fizesse algo agora, perderia a chance de sobreviver, e tudo que restaria seria ser consumido por aquela coisa. Então, com toda a força que restava em mim, eu fiz um movimento, um gesto, sem saber se faria alguma diferença. E antes que eu pudesse entender o que estava fazendo, a sombra parou. De repente, ela se estagnou no ar, como se tivesse congelado. O silêncio tomou conta de tudo. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer, esperando, tenso, mas sem coragem de dar um passo adiante. O que aconteceria agora? Eu sentia a tensão no ar como nunca antes. A sombra estava ali, imóvel, mas seu silêncio era mais perturbador do que qualquer grito ou movimento. Como uma presença esmagadora, ela dominava o espaço, mas de uma forma estranha, quase como se estivesse esperando. Esperando o quê? Meu corpo inteiro estava em alerta e os segundos se arrastavam como horas. A respiração era difícil, um esforço, como se o ar ao meu redor estivesse se tornando mais denso a cada instante. Eu olhei para a sombra, com a sensação de que ela estava me observando de volta, apesar de não ter olhos. O peso em meus ombros aumentava, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. De repente, um som, fraco, quase imperceptível, cortou o silêncio. Não era um som qualquer, mas uma risada baixa, como se a própria escuridão estivesse se divertindo com minha aflição. Um riso que não parecia humano, algo distorcido e maligno, que se infiltrava em meus pensamentos, fazendo meu sangue gelar. Eu estava certo de que não imaginava aquilo. A sombra começou a se mover novamente, não de forma física, mas de uma maneira que parecia distorcer o próprio espaço ao seu redor. Ela não avançava diretamente para mim, mas o ambiente parecia se curvar, como se o próprio ar estivesse sendo absorvido por ela. Minhas mãos começaram a tremer e eu tentava me manter firme, mas o medo era tão denso, tão real, que eu mal conseguia me concentrar. O que estava acontecendo? O que aquela coisa queria de mim? Eu tinha certeza de que não estava mais no mesmo lugar, na mesma realidade.
O caminhão havia desaparecido, e eu estava em algum lugar entre o mundo dos vivos e dos mortos. A sombra, agora completamente envolvente, parecia engolir tudo ao seu redor. E eu não conseguia mais distinguir o que era o quê. Era como se o tempo e o espaço tivessem deixado de existir. A cada movimento, a cada suspiro, a sensação de que eu estava sendo consumido aumentava. Foi quando a forma tomou uma direção mais clara. Ao invés de simplesmente se mover pelo ambiente, ela começou a se formar. Eu vi algo começar a surgir a partir da escuridão. Uma figura que antes não passava de uma silhueta vaga, agora se tornava mais detalhada. O formato humanoide se acentuava, mas havia algo profundamente errado naquela figura. Era como se a carne estivesse sendo moldada, mas sem ser tocada, sem ser criada de maneira orgânica. A sombra a revestia, como uma camada de escuridão que se solidificava, formando algo que lembrava um corpo humano, mas com algo grotesco e monstruoso no lugar do que deveria ser carne. Os pés da criatura começaram a se mover, e pela primeira vez a sombra fez um som, algo como um estalo seco, como se fosse um osso quebrando, e a cada passo que ela dava, uma parte do espaço ao redor de mim começava a se desintegrar, como se fosse absorvida, como se a criatura estivesse sugando tudo o que era real. Eu queria correr, mas sabia que não tinha para onde ir. Não havia mais um caminho, não havia mais uma estrada que eu pudesse seguir. Eu estava preso dentro daquela escuridão com aquela coisa, e ao mesmo tempo sentia uma estranha sensação de que ela não estava sozinha. Algo me dizia que o pior ainda estava por vir. O ser diante de mim, agora com os contornos mais definidos, parecia se mover lentamente, quase como se estivesse me estudando, analisando cada parte de mim. Seus movimentos eram pesados, mas ao mesmo tempo elegantes, como se cada passo fosse dado com uma calma aterrorizante, como se estivesse no controle completo de tudo. O rosto, se é que aquilo podia ser chamado de rosto, era uma máscara grotesca, com uma expressão que se retorcia a cada segundo, como se estivesse sendo moldada e deformada diante dos meus olhos. Não havia uma face definida, mas os olhos, aqueles olhos negros que refletiam apenas a escuridão, fixavam-se em mim de forma quase hipnótica. Eu senti uma dor tão profunda e repentina que me fez cair de joelhos. Era como se minha alma estivesse sendo arrancada, como se aquela coisa estivesse se alimentando de algo dentro de mim, algo que eu não entendia. Meu peito doía, e o ar parecia me abandonar, como se o mundo ao meu redor estivesse desmoronando. A sombra não estava mais apenas diante de mim. Ela havia se estendido, começando a envolver meu corpo, uma presença gélida e sufocante que me fazia desejar desaparecer. Eu sabia que, se não encontrasse uma forma de escapar, seria consumido, de maneira irreversível. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. O medo havia tomado conta de mim por completo. A sombra parecia agora estar em todos os lugares, e não havia mais uma única parte de mim que não estivesse sendo tocada por ela. Era como se a escuridão estivesse infiltrando-se em minha mente, fazendo com que eu começasse a questionar a própria realidade. Será que eu estava sonhando? Será que estava em um pesadelo profundo? Eu queria acreditar que sim, que tudo aquilo era uma alucinação. Mas a dor que eu sentia era real demais para ser ignorada, e a sombra ao meu redor só aumentava. O ser começou a se aproximar ainda mais, e eu não pude evitar. Algo dentro de mim me obrigava a olhar para ele. Eu precisava entender, precisava saber o que era aquilo. E então, quando menos esperei, ele falou. Não de forma humana, mas com uma voz que parecia vir de dentro de mim. A voz era grave e cheia de ecos, como se fosse formada pelas próprias trevas que o rodeavam. As palavras se arrastaram pelo ar como se tivessem sido forjadas na escuridão. Você não pode escapar, disse a voz com uma calma assustadora. Você já fez a escolha. Agora é tarde demais. As palavras reverberaram em minha mente, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. O que isso significava? O que eu havia feito? Eu não conseguia entender. Não sabia o que tinha acontecido, como havia chegado até ali.
Mas uma coisa era certa. Minha luta contra aquilo estava apenas começando, e as consequências seriam mais aterradoras do que eu podia imaginar. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, mas uma coisa era clara. A situação estava se tornando ainda mais insuportável. A sombra à minha frente, com aquela presença macabra, parecia estar me arrastando para um abismo do qual eu não poderia mais voltar. Eu sentia meu corpo começando a falhar, como se a vida estivesse sendo drenada de mim pouco a pouco. A dor que tomava conta do meu peito agora era acompanhada por uma sensação de perda. Algo me dizia que eu já havia perdido antes mesmo de ter a chance de lutar. O ar se tornava cada vez mais rarefeito, como se algo invisível estivesse tirando toda a minha energia vital. Eu tentei dar um passo, mas minhas pernas não se moviam. Era como se a gravidade tivesse se intensificado, me puxando para o chão. Meus braços estavam pesados, e minha visão, embaçada pela escuridão, começava a falhar. Eu queria gritar, mas minha voz parecia ter sido engolida por aquela presença. Não havia mais som no ambiente. Apenas uma imensidão de silêncio, denso e sufocante, preenchido pelo som constante da minha respiração pesada. De repente, algo mudou. A sombra diante de mim começou a se agitar, como se estivesse reagindo à minha presença. Eu senti uma onda de energia pulsante no ar, como se aquela entidade estivesse concentrando toda a sua força para algo. E quando menos esperei, a escuridão ao meu redor se partiu, dando lugar a uma luz estranha, fria, que parecia vir de um lugar distante, mas que tocava tudo ao meu redor com uma intensidade esmagadora. A luz não era como a luz do dia, era uma luz morta, uma luz que iluminava, mas que não trazia calor. Era como se eu estivesse sendo observado por algo que não estava mais vivo. Eu não sabia se aquilo era uma oportunidade ou uma armadilha. As sombras continuavam se agitando, cada vez mais intensas, mais imponentes. O ser à minha frente não se movia, mas sua presença, agora mais forte, parecia se materializar de uma forma mais poderosa. Eu sentia que ele estava me estudando, avaliando. Uma sensação de desespero tomou conta de mim, como se eu estivesse sendo preparado para algo terrível. Os olhos, ou melhor, a ausência deles, eram como poços sem fundo, incapazes de refletir qualquer luz. Eram buracos de pura escuridão, capazes de me consumir inteiramente. Mas naquele momento, uma estranha sensação de compreensão se apoderou de mim. Eu sabia o que eu precisava fazer, mas o medo me paralisava. Eu não queria agir, eu não queria enfrentar aquilo, mas algo dentro de mim começou a lutar contra o terror. A escuridão ao meu redor parecia ficar ainda mais densa, como se quisesse me engolir, como se cada segundo que eu passasse ali me afundasse ainda mais na obscuridade. As sombras estavam em todos os lugares, em cada canto, em cada movimento, como se estivessem se espalhando, dominando tudo. Era difícil respirar, difícil pensar. A luta estava apenas começando, mas o peso da situação parecia insuportável. Você não pode lutar contra o inevitável, a voz da sombra disse, mais forte agora, como um comando. Era como se ela estivesse me desafiando a resistir. Eu sentia que as palavras vinham não apenas da figura à minha frente, mas de toda a escuridão, de todo o vazio que me cercava. A luz parecia se dissipar rapidamente, e eu sabia que não teria muito mais tempo. A sensação de ser consumido, de ser parte da própria escuridão, estava me esmagando. Mas eu não podia desistir agora. Algo me dizia que essa era a minha única chance de escapar. O que mais me aterrorizava não era a criatura em si, mas o fato de que, quanto mais eu olhava para ela, mais eu me via sendo engolido por aquele abismo de sombras. Eu sentia que não era só o espaço ao meu redor que estava se tornando escuridão, mas também minha mente, minha própria consciência. Cada pensamento, cada lembrança, estava sendo apagada lentamente, como se a sombra estivesse deletando tudo o que eu era, até que restasse apenas ela. Era um processo gradual, mas a sensação de perda era avassaladora. Eu tentei me afastar, mas os meus pés não respondiam. Cada movimento parecia ser engolido pela escuridão que se expandia, engolindo o chão sob meus pés.
Eu sentia que o espaço estava ficando cada vez mais apertado, e em um momento de desespero, percebi que a própria estrutura do caminhão havia desaparecido. Eu não estava mais ali, não estava mais no mesmo mundo. O caminhão, os arredores, tudo havia se dissipado, e eu estava apenas em um vazio rodeado por aquela presença insuportável. Mas algo dentro de mim não queria aceitar isso. A sombra à minha frente, agora mais definida do que nunca, pareceu sorrir. Não com um sorriso humano, mas com uma expressão de triunfo. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabia que eu estava perdendo minha força. Mas antes que pudesse se mover, algo estranho aconteceu. Uma sensação de calor invadiu meu peito, e uma força desconhecida se espalhou por todo o meu corpo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas parecia que, de algum modo, eu estava começando a resistir. Como se minha alma, em algum lugar profundo, estivesse se recusando a ser consumida. Eu não sabia como, mas eu sentia que ainda havia algo dentro de mim que podia lutar. "Você acha que pode escapar?" A voz da sombra sibilou, agora mais irritada, quase enfurecida. Mas o som era diferente, mais fraco, como se a sua própria presença começasse a vacilar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim estava mudando. Eu sentia que a luta não tinha terminado e eu não estava mais disposto a ser uma vítima. A sombra, ainda imponente, parecia começar a vacilar, a hesitar. Algo estava acontecendo, e eu sabia que a batalha estava longe de ser perdida. Eu tinha uma chance, mas a pergunta era: até onde eu seria capaz de ir para sobreviver? Eu sabia que a luta não seria fácil, mas algo dentro de mim estava mais forte do que o medo que tentava me consumir. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas uma sensação estranha de clareza tomou conta de mim. Como se um véu tivesse sido levantado, permitindo-me ver além das sombras que antes me engoliam. A escuridão ao meu redor parecia ainda estar tentando se fechar sobre mim, mas de alguma forma estava começando a se dissipar. Eu sentia um poder estranho crescendo dentro de mim, algo que eu nunca tinha experimentado antes. E foi isso que me deu forças para dar o primeiro passo. Minha visão, antes turva e confusa, agora estava se clareando. Eu olhei ao meu redor e percebi que, embora ainda estivesse imerso naquele ambiente sombrio, havia um detalhe que antes eu não conseguia ver. Um ponto de luz no horizonte. Era tênue, mas visível, como uma chama distante tentando se abrir caminho através da escuridão. Era como se aquele ponto fosse minha única esperança, uma promessa de que havia algo além daquele pesadelo. O medo, que antes me paralisava, agora parecia diminuir, substituído por uma determinação crescente. Eu sabia que precisava seguir naquela direção, mesmo que cada passo me parecesse mais difícil do que o anterior. O ser à minha frente, aquela figura obscura que até então parecia imbatível, agora parecia um pouco menos ameaçadora. Não que eu estivesse subestimando sua força, mas havia algo em seu comportamento que começava a mudar. Antes, ela parecia certa de sua vitória, certa de que me consumiria sem resistência. Mas agora, suas sombras estavam se contorcendo de maneira errática, como se a própria entidade estivesse confusa com o que estava acontecendo. Era como se o seu controle sobre a escuridão estivesse enfraquecendo. Algo que eu fizera, ou algo que eu simplesmente era, parecia estar quebrando o ciclo de opressão que ela havia criado. Eu respirei fundo, sentindo o peso da situação, mas também a crescente sensação de que eu podia de fato vencer. A presença de escuridão ao meu redor ainda era intensa, mas estava se tornando mais fragmentada, mais instável. Eu sabia que aquela luz, mesmo pequena, representava minha única chance de escapar, e eu não podia deixar que ela se apagasse. As sombras pareciam se esticar para me alcançar, mas algo dentro de mim começou a resistir. A minha própria força, a força que antes parecia invisível, agora estava se tornando palpável, como se cada pedaço da minha alma estivesse alinhado para uma única missão: escapar. Eu dei outro passo. O solo sob meus pés parecia estar tremendo, como se o próprio chão estivesse resistindo à minha vontade de sair daquele lugar. Mas eu sabia que não podia parar.
Eu estava ficando cada vez mais próximo da luz. A sensação de calor que tomava conta do meu peito agora parecia se expandir, como se meu corpo estivesse sendo preenchido por uma energia nova, uma energia que nunca soubera que possuía. O peso da sombra ainda estava sobre mim, mas já não era mais suficiente para me segurar. Eu sentia que estava mais forte, mais capaz de resistir a ela. Quando eu olhei para trás, vi a sombra de novo, mas ela não estava mais no mesmo formato. Ela parecia estar se desfazendo, suas bordas se contorcendo e desaparecendo como fumaça ao vento. A sensação de que estava sendo observada pela escuridão era tão forte quanto antes, mas a forma da sombra já não era a mesma. O que antes parecia uma força uniforme e imbatível agora estava começando a se dissipar, se fragmentar. E embora eu ainda sentisse uma presença opressiva, não era mais a mesma que me atacava antes. Algo dentro de mim estava ganhando. Algo estava mudando no equilíbrio entre nós. A luz à minha frente estava ficando mais forte. Eu podia ver sua intensidade aumentando à medida que me aproximava, e isso só me dava mais coragem. A cada passo que eu dava em direção a ela, a sombra atrás de mim parecia perder força. Eu não sabia o que aconteceria quando finalmente alcançasse aquele ponto de luz, mas eu sabia que precisava chegar lá. Meu corpo estava exausto, minhas pernas pesadas, mas a energia que crescia dentro de mim me empurrava para frente. Eu não podia voltar atrás. Não mais. Eu percebi naquele momento que o caminho para a luz não era simples. A cada passo, uma nova barreira parecia surgir diante de mim, tentando me impedir. Mas eu não parei. Eu me lembrava de tudo o que passei, de cada pedaço daquela escuridão que agora parecia tentar me afastar da minha única esperança. A sombra, embora fragmentada, ainda tentava me puxar para trás. Eu podia sentir o frio de sua presença em meu pescoço, como se ela estivesse se arrastando atrás de mim, ainda tentando me devorar. Mas algo dentro de mim estava mais forte do que nunca. Eu sabia que tinha que confiar na luz, no que ela representava. Cada pedaço de minha alma que lutava contra a escuridão agora estava se unindo para esse objetivo, para esse momento. Eu sabia que se eu não conseguisse atingir aquele ponto de luz, tudo estaria perdido. Mas a sensação de que eu estava mais forte do que a sombra me dava a coragem de seguir em frente apesar das dificuldades. A luta ainda não tinha terminado, mas eu não estava mais sozinho. Algo maior do que eu estava me guiando. E, quando finalmente dei meu último passo em direção à luz, algo incrível aconteceu. A escuridão, a sombra que me cercava por tanto tempo, começou a desaparecer completamente. Não foi uma explosão de luz, nem um grande evento. Foi mais como se as sombras tivessem se dissipado, como se a presença maléfica que me perseguia não fosse mais capaz de me alcançar. Eu não sabia o que havia acontecido, mas naquele instante, senti que finalmente estava livre. Eu havia vencido a batalha, mas o que mais me surpreendeu foi a sensação de que a luz não era apenas algo físico, mas algo que havia renascido dentro de mim. Algo que eu nunca soubera que possuía. O ar estava mais denso agora, como se o peso das sombras que me perseguiam tivesse sido completamente substituído por uma tensão estranha, algo entre o alívio e o medo. A luz que eu havia seguido com tanta determinação agora brilhava ao meu redor, mas não de uma maneira simples. Era uma luz suave, mas poderosa, como uma aurora que começa a tomar forma no horizonte, anunciando a chegada de algo maior. A sensação de ter chegado até ali me invadiu com uma mistura de euforia e cautela. Algo dentro de mim sabia que, embora tivesse vencido uma batalha, a guerra ainda não estava completamente ganhada. Eu sentia que o próximo passo seria decisivo, mas a natureza desse passo ainda estava envolta em mistério. Olhei ao meu redor, absorvendo cada detalhe daquele novo espaço. Eu estava em um lugar que, à primeira vista, parecia ser uma versão distorcida do mundo que conhecia, mas ainda assim, uma versão estranhamente acolhedora. O terreno era suave, mas coberto por uma névoa fina que parecia se arrastar pelo chão, como se estivesse tentando se agarrar a algo. No entanto, à medida que eu caminhava, a névoa recuava, deixando um caminho claro à minha frente. Cada passo que eu dava parecia se desintegrar,
como se o espaço estivesse reagindo à minha presença. Eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas o medo que antes me consumia agora se misturava com uma sensação de pertencimento, como se de alguma forma eu estivesse destinado a estar ali. Foi então que a voz veio, não de um lugar específico, mas de dentro de mim, como uma lembrança profunda, uma verdade que eu não sabia que possuía. Ela sussurrou palavras que ecoaram no fundo da minha mente como se fossem revelações antigas. Você não está aqui por acaso. Essas palavras se repetiam em minha mente, cada vez mais altas, até que finalmente tomei consciência do seu significado. Não estava ali apenas para escapar da escuridão, mas para algo maior. A batalha contra as sombras não era apenas sobre sobreviver. Era sobre compreender a razão pela qual eu havia sido escolhido para atravessar aquele limiar. A luz ao meu redor começou a brilhar mais intensamente, como se me convidasse a entender. A sensação de que eu estava sendo observado aumentou. Eu olhei ao redor novamente, mas não havia mais figuras, nem mesmo sombras. Tudo parecia silencioso e sereno, mas o silêncio era pesado, como se algo estivesse à espera. E naquele momento, percebi que o espaço em que eu me encontrava não era uma dimensão qualquer. Era um limiar entre mundos, entre realidades. O que eu havia atravessado não era apenas uma batalha contra forças escuras, mas uma jornada entre mundos, um ponto de transição. Eu estava no lugar onde as fronteiras entre o que era e o que poderia ser se diluíam. Era tanto aterrador quanto libertador. O mais estranho era que, mesmo com a clareza da minha situação, havia algo em mim que me puxava para frente. Uma força invisível, como um magnetismo, me conduzia sem que eu precisasse fazer esforço. Eu não sabia se era a luz me guiando ou se eu estava sendo puxado por algo maior, mas a sensação era inegável. Meu corpo se movia sem que eu precisasse pensar sobre o que fazer a seguir. Cada passo parecia ser um passo mais profundo na compreensão de tudo o que havia acontecido. Eu estava começando a entender, embora de forma fragmentada, o que me havia trazido até ali. À medida que continuei a caminhar, percebi que a luz não era apenas uma fonte de iluminação, mas algo vivo. Ela não iluminava de maneira normal, mas pulsava, como se tivesse um ritmo próprio, um coração. Eu estive ali por algum tempo, mas ao olhar para trás, o caminho por onde passei estava desaparecendo. Não era como se a névoa tivesse retornado, mas como se o próprio caminho estivesse se fechando atrás de mim, como se não fosse mais relevante. O que importava agora era o que estava à minha frente. A sensação de que o que eu buscava estava perto era palpável, mas ao mesmo tempo como se estivesse distante, em outro plano. O lugar à minha frente começou a se formar de maneira mais clara. Era como se o espaço estivesse se moldando diante de meus olhos, como se o próprio universo estivesse criando novas formas a partir do nada. A estrutura que começou a se desenhar à minha frente era magnífica. Era um edifício, mas não qualquer edifício. Ele parecia ser feito de luz e sombra, como se fosse construído a partir da própria essência do que eu acabara de enfrentar. Não era uma construção de tijolos ou pedra, mas uma construção de sentimentos, de passagens, de experiências. Era como se o próprio tempo tivesse criado aquele lugar, e eu era o único a poder entrar. Eu estava perto de algo, isso eu sabia. Cada célula do meu corpo, cada pensamento, cada respiração me dizia que estava prestes a alcançar uma nova compreensão. No entanto, algo em meu peito me dizia que esse entendimento não seria fácil. O lugar à minha frente parecia ser uma porta, mas uma porta que exigia algo em troca. Não bastava simplesmente atravessar. Era necessário estar pronto para o que se encontrava do outro lado. E eu sabia que eu não estava completamente preparado, mas não havia escolha. Eu precisava atravessar, e não havia mais volta. A luz à minha volta parecia se condensar, criando uma abertura, um portal, como uma fenda no tecido da realidade. E à medida que a abertura se expandia, eu percebi que não estava mais sozinho. Algo, ou alguém, não era claro, estava à minha espera. Não era uma presença de sombra como antes, mas algo diferente. Algo que emanava calma, mas também uma força imensa. Era como se eu fosse reconhecido, como se eu já tivesse sido esperado naquele exato momento. Era um reconhecimento, uma aceitação.
mas também um desafio. O que quer que estivesse à minha espera queria mais de mim. Não apenas minha sobrevivência, mas minha transformação. Eu dei o primeiro passo em direção à abertura, e assim que o fiz, o ar ao meu redor mudou. O peso da atmosfera, o calor da luz, tudo parecia convergir para aquele ponto. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas uma parte de mim estava em paz. Outra, no entanto, estava ansiosa. Havia tanto que eu ainda não entendia, mas ao mesmo tempo estava certo de que meu caminho havia sido traçado há muito tempo. Tudo o que eu precisava fazer agora era atravessar a porta e aceitar o que me aguardava. Eu já não era mais a mesma pessoa que havia começado essa jornada. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.